Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e professor universitário há 30 anos em Direito e Processo do Trabalho. Nós aqui no canal do CEAJUR trazemos para vocês toda semana um tema importante para o direito do trabalho ou para o processo do trabalho, conforme o caso. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os avisos dos próximos vídeos e não deixe aí de fazer os seus comentários, né? Deixar o seu like e participar, interagir com a gente neste trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema que parece ser muito comum, mas nem sempre é. Nós vamos falar sobre a competência territorial da Justiça do Trabalho, ou seja, aquele critério que você utiliza para verificar onde, em que local você pretende ou você pode entrar com a reclamação trabalhista, tá certo? Bom, vamos começar com a regra geral, porque a regra geral resolve uma grande parte dos nossos problemas, não é? O artigo 651 da CLT, ele estabelece que o local da propositura da ação será o local da prestação de serviços, ainda que o empregado tenha sido contratado noutro local. Então a gente vê no processo civil, existe uma série de regrinhas, né? Normalmente voltadas ao domicílio, né? Então a regra é o domicílio do réu, em alguns casos especiais o domicílio do autor, quando ali diversa sobre bem imóvel, a localidade onde está o imóvel. No processo do trabalho, a regra geral não influencia o domicílio da parte ou a sede da empresa, e sim o local da prestação de serviços, né? Então, isso resolve uma boa parte dos nossos problemas? Resolve. Por quê? Porque normalmente um empregado, durante um contrato de trabalho para o mesmo empregador, trabalha no mesmo local. Isso acontece com extrema frequência. Ele trabalha no mesmo local do primeiro ao último dia do contrato de trabalho. Portanto, resolvido o nosso problema. Onde foi que ele trabalhou? Ele trabalhou no município de São Paulo, comarca da capital. A comarca da capital ainda tem uma divisão interna, né? Fóruns regionais, da Zona Leste, da Zona Sul. Mas até onde eu sei, é a única comarca do país que se divide assim. Então trabalhou lá em Ribeirão Preto, é Ribeirão Preto, trabalhou em Recife, é Recife, e assim por diante, está resolvido. O problema nasce nas exceções, né? Aí é que nasce o problema. Então, por exemplo, um empregado que trabalha para um empregador fixo. O empregador é fixo, o empregador tem local certo para trabalhar, mas este empregado trabalha simultaneamente em vários locais. Não é? Essa é a hipótese do parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala do vendedor, do caixeiro viajante, mas serve para todos os empregados que prestam serviços simultaneamente em várias localidades, quando o empregador é fixo. Bom, neste caso, aí a regrinha especial do parágrafo 1º é: será competente a comarca da localidade onde ele estiver vinculado à filial. Então, vamos imaginar uma empresa de Porto Alegre que tem uma filial na cidade de São Paulo e essa filial contrata um vendedor.
E esse vendedor atua todos os dias, né? Ele chega na empresa, pega o carrinho dele, ou o caminhãozinho dele, e ele visita clientes, né? Guarulhos, Osasco, Barueri. No outro dia ele vai para São Bernardo, Santo André, São Caetano. No final do dia ele volta. Quer dizer, num dia de trabalho ele passou em várias comarcas. Então, qual é o local da prestação de serviços, né? Aí não dá para aplicar a regra. Então, o que acontece? Vem o parágrafo primeiro e diz assim, olha, é a filial. Onde fica a filial? Ah, a filial fica em São Paulo. Então é lá, né? Ele está vinculado à filial por quê? Porque é ali que ele pega o veículo, é ali que ele devolve o veículo, é ali que ele bate o seu cartão de ponto, é ali que ele tem lá o seu chefe, que lhe faz o roteiro, é ali que lhe são concedidas as férias, ali que ele recebe o salário, enfim. É o vínculo que ele tem com a empresa, embora seja de Porto Alegre, o vínculo que ele tem com a empresa é na filial de São Paulo. Então, São Paulo. Ainda que ele tenha prestado serviços em várias localidades simultaneamente. Tá certo? Muito bem. O parágrafo 2º, ele trata da extraterritorialidade da jurisdição brasileira. Significa, o empregado contratado no Brasil, lá está escrito brasileiro, mas pode ser brasileiro e também pode ser o estrangeiro residente no país, porque a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, equipara o estrangeiro residente no país ao brasileiro para os direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, entre eles o acesso ao Poder Judiciário. Então, ali onde você lê brasileiro, você leia brasileiro ou estrangeiro residente no país. Ele é contratado no país para prestar serviços no exterior. Então, ele vai prestar serviços lá no Egito, lá na cidade do Cairo, não é? Foi contratado aqui, ele vai, presta os serviços lá no Cairo e, ao término do contrato de trabalho, ele volta para o Brasil, porque o Brasil é o local da sua residência, não é? E ele quer ajuizar uma ação contra a empresa. Aqui no Brasil, ele pode fazer isso? Pode. Pode sim. Desde que ele o faça no local em que foi contratado. Quer dizer, ainda que, por exemplo, ele residisse em Fortaleza, mas a entrevista de emprego, o contrato, foi feito em Salvador. Então é lá o local onde ele foi contratado, Salvador. E se ele foi contratado no estrangeiro? Quer dizer, ele morava em Fortaleza, mas ele foi para Paris e lá firmou o contrato de trabalho para ele trabalhar no Cairo, no Egito. Então, a localidade em que ele está residindo no Brasil, que no caso é Fortaleza. Tá certo? Muito bem. E aí vem o parágrafo 3º. O parágrafo 3º gera muita confusão. Por quê? Porque ele diz que quando o empregado for contratado em localidade diversa daquela da prestação de serviços, ele pode escolher o local da prestação de serviços ou o local da contratação. Quando você faz a leitura desse parágrafo, se você não tomar cuidado, corre o risco de você, ao interpretar o parágrafo 3º, revogar o caput. Por quê? Porque o caput do artigo diz que é o local da prestação de serviços, ainda que tenha sido contratado em outro local. Aí você fala, então como assim? Se ainda que ele tivesse sido contratado em outro local, é o local da prestação de serviços. No caput. Aí vem o parágrafo e diz, olha, não, se ele foi contratado em localidade diferente, ele pode escolher. Bom, esse parágrafo 3º, ele foi concebido inicialmente para a hipótese de um empregador itinerante. Quer dizer, o empregador não tem parada fixa.
o empregador se move. De tempos em tempos ele muda de localidade. E aí os alunos falam, me dá um exemplo. Eu falo, circo. Circo é um exemplo perfeito. Então, o circo passou lá pela cidade de Franca e contratou um empregado para dar banho no elefante. Só que depois de um tempo, o circo mudou. De Franca ele foi para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto depois ele foi para Campinas, de Campinas ele foi para Santos e assim por diante. Quando esse empregado quiser ajuizar a ação, segundo o parágrafo 3º, ele pode escolher qualquer das localidades em que ele tenha prestado serviço ou a localidade em que ele foi contratado, Franca. Muito bem. Até mais ou menos 2012, esse era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. O parágrafo 3º não revoga o caput. Ele foi feito para uma situação muito específica, que é a situação do empregador itinerante. Muito bem. A partir de 2012, começaram a chegar no TST, quer dizer, já chegava antes, né? Mas os ministros foram analisando o quê? Algumas situações em que o empregador atravessava o país para contratar mão de obra. Então, por exemplo, uma fazenda aqui no interior de São Paulo, uma fazenda lá na comarca de Ourinhos, interior de São Paulo, quase no Paraná. Ele ia até o interior do Ceará e contratava ali os trabalhadores. Trazia os trabalhadores para cá. Quando terminava o trabalho, ele levava os trabalhadores de volta lá no lugar que eles contrataram, lá no interior do Ceará. E aí o que acontecia? Quando esse empregado queria entrar com uma reclamação trabalhista contra a fazenda, ele não tinha condição de vir até Ourinhos, é muito longe, não tem dinheiro. Então ele propunha a ação lá, na localidade da prestação de serviço. E vinha a exceção de incompetência. Não, a CLT diz que é no local da prestação de serviço, ele prestou serviço lá em Ourinhos. Não importa onde ele foi contratado. O importante é que ele prestou serviços lá em Ourinhos, então é a comarca de Ourinhos que é competente. Ora, quando o juiz daquela comarca mandava o processo para Ourinhos, não há dúvida, chegava no dia da audiência, o processo era arquivado. Por quê? Porque o trabalhador não tinha condição de chegar lá. Não é? Então o TST começou a mudar. Sempre que a regra do caput implicar em inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário, o direito de acesso ao Poder Judiciário se sobrepõe à regra do local da prestação de serviço. E aí o empregado pode escolher o local do contrato de trabalho ou o local da prestação de serviços. Tá certo? Essa é uma regra muito importante, notadamente quando o empregado está impossibilitado de acessar o Poder Judiciário. Eu estou deixando aqui no descritivo um precedente muito recente, muito interessante, de um trabalho prestado no exterior para a fixação da competência da justiça brasileira. Está aqui no descritivo, ok? Muito bem, se você ficou até aqui, não esqueça, deixe o seu like. Se não for inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, faça o seu comentário, faça a sua pergunta. A gente vai tentar responder todas as perguntas que forem apresentadas e deixe aí nos comentários os temas que você gostaria de ver gravados aqui no SEAJUR em Direito do Trabalho ou Processo do Trabalho, que a gente vai tentar atender todo mundo aí. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.